Eu vou começar dizendo que é uma alegria imensa encontrar os companheiros aqui de Queimadas e encontrar também os companheiros de Pernambuco, porque apesar de ser paraibana, de Campina Grande, foi em Pernambuco que eu conheci a doutrina dos Espíritos, mais precisamente na Seara de Deus, lá em Paulista. Então, foi lá, junto com o Mário Jorge, com Tarsila, que eu conheci essa doutrina bendita. E a partir da minha ida à Seara de Deus, a minha vida ganhou um rumo novo. Então, eu me sinto em casa, entre irmãos, entre amigos. E o tema que me foi solicitado por Franklin, sempre tão gentil, foi: fora da caridade não há salvação. Essa divisa bendita que nos guia enquanto espíritos eternos nesse processo de transformação moral do homem velho que trazemos das sombras do passado para esse homem novo que renasce das cinzas do nosso passado em direção à glória que nos espera no futuro. E eu fui buscar na obra básica da nossa doutrina, jamais deverá ser esquecida por nenhum de nós, o Livro dos Espíritos, a questão 886, que está posta lá nas leis morais da vida, esse link que se estabelece entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte terceira. E lá Kardec pergunta aos Espíritos do Senhor: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E todos nós, jovens há mais tempo, e mesmo os jovens há menos tempo que se encontram aqui, devem lembrar do famoso BIP. E nos foi respondido pelos Espíritos do Senhor: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E quando a gente lê essa questão, a gente pode achar inicialmente que é algo muito simples que está posto, que devemos ser benevolentes, indulgentes e devemos perdoar. Mas é necessário percebermos que há uma nuance que é posta pelos Espíritos ao responderem a pergunta elaborada por Kardec. Eles dizem: benevolência para com todos. Então, necessitamos ser benevolentes com o outro, mas também necessitamos de benevolência para conosco. Porque se nós usarmos de benevolência com o outro, mas não formos capazes da autobenevolência, do auto-perdão, do auto-acolhimento, nós não conseguiremos o exercício do amor, que é a caridade em ação. Em seguida, eles dizem: indulgência para com as imperfeições dos outros. E eles não nos incluem. Porque eles não esperam que nós sejamos benevolentes, indulgentes com as nossas imperfeições, mas que nós tenhamos a coragem de lutarmos bravamente por vencermos as nossas imperfeições, para que não haja acomodação, para que a gente não repita aquela frase que a gente costuma ouvir algumas vezes, de que, mas eu sou assim, eu sou, nós não somos. Nós estamos todos num processo de construção do ser que devemos ser. Nós somos espíritos, filhos de Deus. Nós somos candidatos à angelitude, como nos ensina Joana de Ângeles. Nós somos perfectíveis, apesar de ainda imperfeitos. Então, nós precisamos ter a consciência que nós somos filhos de Deus e nós estamos ainda imperfeitos, mas não podemos nos acomodar nessa imperfeição.
nós devemos buscar a cada amanhecer vencer em nós mesmos as tendências que trazemos. E foi isso que nos indicou o Espírito Santo Agostinho, quando nos narra que na sua última encarnação na Terra, ele passava, no final do dia, em revista todo o seu dia, tudo o que havia feito. Mas ele usava uma metodologia muito interessante. Ele não pensava apenas no que ele havia feito, mas o que moveu aquela ação. Por que eu fiz aquilo? Porque muitas vezes nós fazemos algo bom, mas o que nos move não é bom. Ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra, ele dizia que ouviu de Divaldo. E se Haroldo diz que ouviu de Divaldo, então é confiável. Que Divaldo havia dito a ele que muitos espíritas estavam caminhando para o umbral pelos caminhos do céu. Como assim? Caminhando para o umbral pelos caminhos do céu. A ação era boa, mas o que movia o indivíduo a fazer essa ação era o orgulho. É aquela história da famosa sopa, lembra? Você faz a sopa, mas você faz mecanicamente. Você descasca aquele monte de legumes como se fosse algo mecânico. Falta você colocar a energia do teu amor naquele alimento, para nutrir o corpo e nutrir a alma do outro que vai receber. Você entra para distribuir a sopa, ou para distribuir o lanche da evangelização, ou para acolher as crianças e os jovens nas salas de evangelização, ou para o acolhimento dos irmãos desencarnados na reunião mediúnica, mas você entra sem muita paciência. E aí, o 10º prato que é colocado na sua frente para que a sopa seja depositada, você já está com vontade de danar a concha na cabeça do irmão. Então, você está caminhando para o umbral pelos caminhos do céu. Porque você está no exercício da caridade, mas no banquete do Cristo, nós somos convidados a sermos os que servem, mas também aqueles que se nutrem desse banquete. É necessário que na tarefa do bem, nós acolhamos o fruto bendito que nós recebemos da espiritualidade superior. Que nesses momentos de encontro fraterno, que mais que um encontro de corpos, seja um encontro de almas, que se reconhecem como ceareiros do bem, como servos do Mestre Divino. E ele vai mais longe, ele diz o perdão das ofensas. Mas ele não diz o perdão das ofensas, colocando a quem devemos perdoar. Porque o perdão, ele deve ser o exercício diário, conosco e com o outro. E o perdão não é o esquecimento, mas o perdão é a face oposta àquela que te foi ofertada. É dar a outra face a quem te magoou. É dar a bondade a quem te tratou com gentileza. É ser pisado por um elefante moral, como a poesia do nosso amigo Edgar narrou, com toda a gentileza, com toda a doçura. Então, o perdão é o nosso exercício para com o outro, mas para conosco. Porque todos nós necessitamos nos perdoar. Filhos ainda enfermos de um Pai que é todo amor e misericórdia. E o interessante é que nessa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos mergulhar um pouco num texto do Richard Simonetti. E o Richard, ele diz que são 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Mas que essas 3 virtudes, elas passam a se exprimir através de 3 disposições que entram no exercício consciente de atividades do bem. Ele diz que a benevolência, ela se exprime na disposição de praticar o bem.
Porque para fazer o bem é preciso estar disposto ao bem. Para fazer o bem é preciso deixar de fazer uma série de coisas. Todos nós aqui abrimos mão de uma série de outras coisas para estarmos aqui. Então, nós nos dispusemos ao bem. E essa disposição ao bem, ela se materializa no exercício do trabalho no bem. A indulgência, enquanto virtude, ela se exprime através de dois sentimentos, a clemência e a misericórdia. E a misericórdia é, na raiz, a etimologia dessa palavra, significa rasgar o próprio coração para acolher o outro. É receber afetuosamente o outro que nos chega. É encarar o outro como a nossa oportunidade de estarmos a serviço do bem. E essa clemência e essa misericórdia, elas são exercitadas através da solidariedade, desse sentimento de empatia que nos faz nos colocarmos na posição do outro para compreendermos e para sermos solidários. Nunca solitários. E o perdão? O perdão, ele se exprime pela desculpa às ofensas, não pelo esquecimento. Porque, se nós pensarmos, nenhum de nós esquece uma ofensa. Nós podemos desculpar, mas a gente mantém o registro do que aconteceu, exceto se nós formos capturados pelo alemão, o Alzheimer, e aí a gente esquece, pelo menos no corpo físico. Mas o registro emocional da ofensa permanece, só que ele não repercute energeticamente e emocionalmente em nosso ser de forma negativa. As suas repercussões, elas vão sendo transformadas em aprendizados. E o outro deixa de ser visto como o agressor para ser visto como o irmão que, assim como nós mesmos, tem problemas, está em processo de aprendizado e, assim como nós mesmos, erra e acerta. Ninguém se torna cruel e desalmado porque nos feriu, porque todos nós, em algum momento, ferimos e somos feridos. Então, necessitamos perdoar e necessitamos do perdão de outrem. Mas esse desculpar as ofensas do outro e as próprias ofensas se materializa no exercício da tolerância. E todos nós, trabalhadores da causa, da doutrina dos espíritos, aprendemos com Kardec que a ação espírita, ela deve se orientar por 3 postulados básicos, que são o trabalho, a solidariedade e a tolerância. E aí nós começamos a perceber que quando nós estamos no trabalho, mas nós conseguimos dar um salto qualitativo e sermos solidários com os colegas de trabalho e com aqueles que nos chegam, para que nós possamos auxiliar através do nosso trabalho. E quando, além dessa solidariedade, nós conseguimos agregar o valor tolerância com as dificuldades próprias e do outro, então nós estamos realmente dentro dessa proposta espírita, kardeciana, da ação espírita no bem. Nós estamos caminhando realmente dentro do postulado do fora da caridade não há salvação, porque nós estaremos exercitando a caridade material através do trabalho, a caridade emocional através da solidariedade, a caridade espiritual através da tolerância. E aí, nós vamos nos debruçar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Porque, como dizia Chico, se ele não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, ele não teria ficado. E eu creio
que se nós não tivéssemos encontrado Jesus na doutrina dos Espíritos, nós também não estaríamos aqui. Porque nós já caminhamos por tantos caminhos, por tantos descaminhos, e aportamos aqui, porque aqui nós encontramos esse Mestre bendito. E quando nós pensamos nas parábolas de Jesus, eu escolhi no capítulo Fora da Caridade não há salvação, a parábola do bom samaritano, que nos diz, Raul Teixeira, que o bom foi colocado por nós. E quando a gente lê a parábola, realmente Jesus não disse se o samaritano é bom ou ruim. Ele só diz que é um samaritano. Mas para a gente entender um pouquinho, por que Jesus escolheu o samaritano? Porque Jesus, ele é judeu. Ele nasce uma única vez no nosso planeta e ele nasce no seio do povo judaico. E sendo judeu, ele escolhe alguém que não tinha nenhum valor para o seu povo, para representar o protótipo do homem de bem, o samaritano. E aí a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo, mas como nós somos espíritos milenares, o que é para a gente voltar a 971 a.C.? Quase nada. Lá no reinado de Salomão, tá? Esse povo que chegou agora, amigos meus de longas datas, chega com um jovem que deve ter teia de aranha no espírito, de tão velho que é. Porque quando chega assim, em plena juventude a doutrina espírita, é porque já vem tarimbado no trabalho do bem há muito tempo. E aí, nós vamos voltar lá no reinado de Salomão. Salomão ficou famoso por ser muito inteligente, mas Salomão também era um rei de pulso muito firme. E ele reinou durante 40 anos, calculam os historiadores que ele iniciou o seu reinado quando tinha aproximadamente 21 anos, era muito jovem. E ele passa 40 anos reinando e ele mantém as 12 tribos unidas, compondo um único reino. Só que as tribos viviam subjugadas ao poder do rei. Mas não existia um clima de paz, um clima de fraternidade entre aqueles irmãos. E com a morte de Salomão, o que demorou a acontecer, aconteceu rapidinho. O reino dividiu-se. 2 tribos foram para um lado e as outras 10 para outro lado. As 2 tribos que ficaram ao sul compuseram o chamado Reino de Judá, que tem como sua capital Jerusalém. Era o centro da vida religiosa daquele povo. As outras 10 tribos se puseram ao norte e compuseram o Reino de Israel, que tinha sua capital na Samaria. Então, todos os que nasciam na Samaria, a partir de então, eram vistos como samaritanos. E apesar de terem todos a mesma origem comum, eles passam a se ver como inimigos. Por quê? Porque aquelas 2 tribos que compuseram o reino de Judá, e que compõem o chamado povo hebreu, eles passam a observar as outras 10 tribos como sendo impuras, porque houve uma invasão dos assírios, e nessa invasão, as 10 tribos foram dominadas. E o que acontece? Elas sofreram um processo de miscigenação racial, e ao mesmo tempo, elas passaram a estabelecer um certo sincretismo religioso. E aí aquele povo, que a gente aprende com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que tinha a ideia do Deus único, mas era extremamente orgulhoso, passa a encarar os próprios irmãos como excluídos. Nesse processo, surgem 2 locais para se adorar a Deus. Os hebreus vão adorar em Jerusalém, no Templo de Salomão.
Já os samaritanos no Monte Garnizim, o Monte do Gafanhoto. E aí a gente começa a entender algumas falas de Jesus que são postas nos evangelhos. E aí nós vamos nos socorrer de Lucas para saber quando é que Jesus contou essa parábola do bom samaritano. E Lucas, quando a gente começa a ler Lucas, do capítulo 9 até o 25, a gente descobre que foi numa viagem. Jesus estava viajando entre a Judeia e Jerusalém. E ele vai da Judeia para Jerusalém e ele resolve fazer o caminho mais longo, que é pela Samaria. E óbvio, os discípulos já me mas o que é que o mestre quer ir logo pela Samaria, que era considerado perigoso, era território inimigo. Mas Jesus quer ir por lá. E apesar de não ser uma narrativa historicamente linear, ou seja, o tempo não é olhado, datas, essa coisa toda, porque a gente precisa lembrar que os evangelhos são as lembranças, pelo menos os evangelhos que nós temos acesso mais direto, são as lembranças de 3 dos apóstolos, João, Mateus e Marcos, que são escritos após a crucificação e a ressurreição de Jesus. E o quarto evangelho de Lucas é, na verdade, um trabalho de entrevistas realizado por Lucas com todos aqueles que conviveram com Jesus e que narram para ele as suas lembranças. Então, é um livro de lembranças. E as lembranças, elas não são cronologicamente colocadas, mas elas são emocionalmente postas. Mas, analisando esse trecho do Evangelho de Lucas, percebe-se que nessa viagem, Jesus tem alguns encontros bastante interessantes. É nessa viagem, antes de narrar a parábola do bom samaritano, que Jesus encontra com a mulher samaritana, no poço de Jacó, que até hoje está lá e ainda tem água. E ocorre aquele diálogo em que Jesus diz, dá-me de beber. E ela diz, mas Senhor, como tu, um judeu, te diriges a mim, uma mulher, e mulher samaritana? E ele diz, se soubesses a água que tenho para dar-te, ela descedentaria a tua sede eternamente. E Amélia Rodrigues nos diz que aquela mulher que bebeu a água do evangelho que lhe foi oferecida, a água da Boa Nova, caminha pela vida afora, a partir daquele encontro, falando a todos os com os quais ela se encontra das maravilhas da Boa Nova de Jesus. Porque lembrem que uma pergunta que ela faz, nós não podemos esquecer, porque a resposta nos pertence enquanto humanidade. Senhor, onde deveremos adorar a Deus? No templo em Jerusalém ou no Monte Garnizim? E Jesus responde, em verdade, chegará um tempo, este tempo, que nós temos a glória de estarmos presenciando em nosso planeta. Este momento da regeneração, em que todos os filhos de Deus irão adorar a Deus em espírito e verdade, no templo de seus espíritos eternos. É este momento, o momento de adorarmos a Deus através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa fala e dos nossos atos cotidianos. Nesse encontro entre a criatura e o Criador, o Filho e o seu Pai de eterno amor. Também nessa viagem, Jesus, chegando próximo a Samaria, e o poço de Jacó fica nas cercanias da Samaria, ele envia 2 dos seus discípulos, os mais jovens, os outros deviam estar exaustos de cansaço. E ele envia a Samaria para pedir hospedagem. E naquela época, como as viagens eram feitas a pé, e essa viagem entre a Judeia e Jerusalém,
ela levaria algo em torno de 2 dias, porque era preciso parar para descansar, para alimentar-se. E os 2 apóstolos que são enviados são Tiago e João. Na verdade, 2 adolescentes, não é? E como eu sou evangelizadora de juventude, eu tenho assim uma verdadeira paixão por João, por Tiago, por esses jovens belíssimos que escreveram páginas tão bonitas para que nós pudéssemos nos sentir envolver pela divina presença. E ele envia, e eles entram na Samaria e batem de porta em porta. E ninguém quer dar abrigo. Porque, afinal de contas, são judeus que estão pedindo abrigo aos samaritanos. E eles retornam. E chegando para o mestre, eles fazem uma proposta muito interessante que todos nós conhecemos. Eles dizem assim: Senhor, ninguém quis dar abrigo. Que achas? Queres que mandemos descer fogo do céu para os queimar? Porque naquela época, se eu negasse abrigo a qualquer companheiro que jornadeasse e batesse à minha porta, deveria ser feito um pedido para que o fogo dos céus descesse e dizimasse aquela casa. E Jesus dá uma resposta que deve repercutir na acústica de nossas almas eternamente. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ele não veio para que nenhum de nós, ovelhas do seu rebanho, nos percamos. Ele veio para nos salvar. Essa a grande mensagem que nós devemos levar aos irmãos que caíram e que caem no caminho. Essa a grande mensagem que nós devemos escrever, esculpir em nossos corações, para que nos momentos de nossas quedas, nós tenhamos a coragem de nos reerguer, sabendo que Ele não veio para nos perder, mas Ele veio para nos resgatar para o seu abrigo, para o seu coração de luz e de paz. E é depois desses 2 encontros, desses 2 diálogos, que Jesus se defronta com um doutor da lei. Surge o sabichão. E aí a gente precisa ter cuidado para, dentro da doutrina dos espíritos, nós lembrarmos que lá no Evangelho está posto: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Porque em outras escolas religiosas onde já militamos, e Joana de Ângeles coloca isso de forma muito clara, no livro Após a Tempestade, na mensagem aos obreiros, aos novos obreiros do Senhor, ela diz que nós, os espíritas de hoje, somos aqueles que militamos no catolicismo, no protestantismo, e que fracassamos no trabalho com o Cristo. E ouvindo as notícias de que a Boa Nova se espraiaria sobre o nosso planeta, que a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, chegaria ao conhecimento dos homens encarnados, solicitamos o acréscimo misericordioso de sermos acolhidos como trabalhadores do bem. Então, não nos cansemos da tarefa no bem. Eu sei que vocês estão em atividade desde a madrugada, porque vocês devem ter levantado muito cedo, foram para o ônibus, se dirigiram para Queimadas, estão aqui fisicamente amparados pelas equipes espirituais, emocionalmente nutridos pelo trabalho no bem, recebendo as bênçãos de cada um que recebeu a bênção do consolo da doutrina dos Espíritos por intermédio de vocês. Nunca se cansem de fazer o bem, porque cada gesto de bondade, ele repercute no plano espiritual
entre todos aqueles espíritos que amam aquele necessitado a quem nós acolhemos. E nesse gesto de amor, nós angariamos uma série de simpatias que nós não tínhamos antes. E é nesse contexto que o doutor da lei, para tentar Jesus, faz aquela célebre pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus pergunta a ele, já que ele era um doutor da lei, era o mais alto posto no templo de Salomão e nos demais templos do povo hebreu: o que está escrito na lei? E ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: faz isso. Porque ele já sabia, na mente intelectual, ele trazia as informações de quem era o próximo, a quem ele deveria amar. Mas ele não está satisfeito e ele pergunta novamente. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, para lhe responder, conta-lhe uma parábola. E ele diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Vamos dar uma parada. Jerusalém ficava a cerca de 1000 metros em relação acima do nível do mar. Jericó ficava aproximadamente 240 metros abaixo do nível do mar. Mas existiam várias cidades que estavam acima e abaixo do nível do mar. Por que Jesus escolheu que o homem descia de Jerusalém para Jericó? Porque Jerusalém, nós já sabemos, era o centro da vida espiritual do povo judeu, do povo hebreu. E Jericó? Vou dar uma dica a vocês. Quem vivia em Jericó? Um famosíssimo cobrador de impostos que certa vez subiu num sicômoro para ver Jesus passar. Zaqueu, o nosso queridíssimo Bezerra de Menezes. Ele morava. Então, a gente começa a entender que Jerusalém significava o local das preocupações espirituais. E Jericó era o centro do comércio daquele tempo. Então, descer de Jerusalém para Jericó era estar em quê? Na terra de Zaqueu? Em queda espiritual. O homem, porque quando a gente lê as parábolas de Jesus, a gente não deve ler com olhos materiais. A gente deve analisar o que Jesus nos coloca do ponto de vista espiritual. Aquele homem estava em queda moral, em queda espiritual, descendo das preocupações espirituais em relação às preocupações materiais. E Jesus prossegue. Ele caiu em poder de ladrões. Mas quem eram esses ladrões? Será que eram ladrões encarnados? Ou eram... Quando a gente cai espiritualmente, quando a nossa vibração cai, quem nos assalta? Os processos obsessivos. A auto-obsessão, a obsessão do encarnado sobre o encarnado, do desencarnado sobre o encarnado e também do encarnado sobre o desencarnado. Então, aquele homem que estava em queda espiritual, ele é atacado pelos ladrões psíquicos, pelos ladrões do seu equilíbrio emocional, com os quais ele sintoniza. E Jesus prossegue, que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Um processo obsessivo é quase a morte espiritual.
mas graças à bondade divina nós temos a terapêutica do passe, da desobsessão, da água fluidificada, da evangelização no mundo, para que nesses momentos em que nós caímos e somos atacados, nós possamos ser socorridos pelo terapeuta divino. Aconteceu em seguida que um sacerdote, ou seja, um doutor da lei, descendo pelo mesmo caminho, ou seja, o sacerdote, apesar de sacerdote, de doutor da lei, estava em queda espiritual. Olha Jesus, ele estava respondendo a um doutor da lei, e ele usa a figura do doutor da lei. Para alertar, ele coloca o espelho para que o outro se veja. E aí ele diz, o viu e passou adiante. Faltou a misericórdia. Quem está em queda espiritual, em queda moral, não tem misericórdia do outro. Um levita, que era o segundo cargo mais importante no sacerdócio da época, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Também estava em queda, também estava perturbado. Um perturbado não ajuda outro. Mas um samaritano que viajava, ele não disse se o samaritano estava subindo ou descendo, mas ele disse que o samaritano estava viajando. Todos nós estamos em viagem. Estamos numa viagem usando esse corpo, mas retornaremos, uns mais rápido, outros mais demoradamente, à casa do Pai. E foi muito interessante, porque daqui eu vou para Boqueirão. E há 2 dias atrás, um irmão se aproximou de mim, um irmão desencarnado, e disse assim, é melhor não ir para essa viagem, porque a gente vai te desencarnar. Não, a gente vai te matar. E eu lembrei na mesma hora da Gledes Pedersen, do Rio Grande do Sul, quando diante de um jovem infrator num trabalho voluntário que eles fazem, ele disse a ela, eu vou lhe matar. E ela disse, vai não. Ele disse, a senhora não tem medo de mim não? Ela disse, não, porque você pode até matar meu corpo, mas a mim você não mata. E aí eu me inspirei na companheira de lá e disse, você pode até matar meu corpo, mas a mim você não mata. E eu vou seguir. Então, é preciso que nós tenhamos a consciência que nós estamos em viagem. Nessa viagem maravilhosa entre o plano causal, o plano espiritual, as vestes físicas, que não são mais do que vestes e necessitam do nosso cuidado, da nossa atenção, mas que nós vamos voltar para casa. E aí, quando nós começamos a perceber isso, o medo passa a não existir, o medo de morrer, porque nós não vamos morrer. E aí a gente passa a ter uma confiança igual a do menino do avião, que foi contado aqui, que disse, o piloto é meu pai, o piloto é nosso pai. E quem está no leme é o nosso irmão, mais experiente, mais experimentado, mais iluminado, que para voltar no corpo físico para esse planeta, passou 1000 anos se preparando. Porque se ele não passasse 1000 anos de preparação, o planeta não suportaria tanta luz, tanta beleza, tanto amor. E aí, o samaritano que estava em viagem, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, de misericórdia. Mas aí tem um fato curioso. Quando eu cheguei nesse ponto, eu disse, olha, Jesus não diz nada desnecessário. Quando ele diz alguma coisa, pode ir atrás do significado, porque tem um sentido. E quando ele chega aqui, ele começa a detalhar o que foi que o samaritano fez. Aí ele diz assim, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, ou seja, enrolou com ataduras. Levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo,
trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. E eu fiquei pensando, por que Jesus disse, se aproximou, que botou óleo nas feridas, que limpou, que botou ataduras? Porque qualquer ferido que a gente encontre, que a gente vai ajudar, a gente tem que se aproximar, limpar. É aquela coisa da enfermagem básica, né? Aí eu fui me socorrer de Joana, fui dar tratos à bola, até que eu descobri o que é que Jesus queria dizer com todos esses cuidados. Aproximou-se. E aí Joana vai dando uns toques. Aqui num texto, em outro texto ali, você vai juntando os pedaços. Aproximou-se. Aproximar-se de alguém é aproximar-se emocionalmente. Proximidade emocional. Encontro fraterno entre dois irmãos. O samaritano não olhou para aquele homem, que Jesus não diz se era homem, mulher, velho, jovem. Ele não diz nada. Ele usa o termo homem relacionando a humanidade. E ele diz que o samaritano aproximou-se. Não tinha etnia, não tinha credo religioso, não tinha cor da pele, não tinha nada descrito sobre aquele homem. É um encontro emocional entre dois irmãos. Cuidou, em seguida, do corpo, ou seja, limpou os ferimentos, colocou óleo, azeite, botou as ataduras. Então, diante daquele que sofre, é preciso inicialmente aproximar-se como um irmão, como um igual. Em seguida, buscar entender quais são as suas necessidades materiais. E aí eu lembro de Raul Teixeira, há cerca de uns 15 anos atrás, eu acho que foi sua última estada em Campina Grande, quando ele dizia que não conseguia entender por que é que nas nossas casas, as crianças que vão para a evangelização e que são crianças carentes, elas só recebem o lanche depois da evangelização. Por que elas não podem lanchar antes? E aí ele disse que perguntou isso lá no Remanso Fraterno. E disseram a ele, não é porque senão elas vão embora. Aí ele disse, e a gente não tem o direito de ir embora quando a gente quer? Porque elas não têm. Não, mas olhe, elas lancham depois. Aí ele disse, mas vocês tomam um café da manhã antes de vir. Ah, tomamos. Ele disse, então deviam vir com fome também. Para ver se dá para evangelizar com fome, se dá para aprender o evangelho com fome. E aí, quando eu encontrei esse texto aqui, eu disse, olha, Raul, mais uma vez, com a sua sabedoria inspirada e inspiradora. Conduzir alguém a orientar a caminhada. Atendeu às necessidades imediatas, orienta o outro do ponto de vista espiritual. Eu lembro que antes de chegar na seara de Deus, eu tive contato com uma mensagem do Centro Espírita Alta de Souza, no IPSEP, em Recife. Poema de gratidão. Foi o primeiro poema, primeira mensagem espírita que me chegou às mãos e que até hoje me emociona profundamente. E eles passavam fazendo a campanha Alta de Souza. E eles recolhiam os donativos e ofereciam muito mais do que levavam, porque ofereciam uma mensagem. Então é necessário que após o atendimento do corpo físico, a gente deixe algo, uma mensagem que seja. E é interessante, porque minha irmã, hoje desencarnada, e graças a Deus está bem, já está em umas tarefinhas do lado de lá, ela, para não dar, como ela dizia, o braço a torcer ao meu cunhado, ela amassou e errou propositalmente o cesto de lixo da cozinha. Que era para quando ele saísse para o trabalho, ela correr lá e pegar. E eu ri muito, porque o que ela passou a ferro, aquela mensagem, para desamassar depois. Então, ainda que na hora a pessoa vire a cara, receba meio trombudo, deixa lá.
no momento certo, aquela mensagem vai socorrer, vai iluminar, vai germinar e vai mudar o rumo de uma vida. E aí ele diz que conduziu esse homem a uma hospedaria. Mas onde tem uma hospedaria, tem um hospedeiro, não é? Às vezes a gente chega num hotel belíssimo, mas a gerência do hotel é péssima, né? O serviço do hotel fica a desejar. Outras vezes a gente chega numa hospedaria humilde, mas o serviço da hospedaria é aconchegante. A gente se sente em casa. E aí eu fiquei pensando, e essa hospedaria e esse hospedeiro? E lá fui eu, atrás de Joana de Ângeles de novo. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos diz que, na verdade, a hospedaria e o hospedeiro é cada um de nós. A hospedaria é o nosso eu divino e o hospedeiro é o nosso ego. É por isso que o samaritano diz ao hospedeiro: vou te dar 2 denários, cuida bem dele. Ou seja, gratifica o ego. Porque Joana diz que não adianta a gente tentar destruir o nosso ego. Porque o ego é necessário para que a gente se mantenha vivo, para que a gente tome banho, escove o dente, para que a gente trabalhe, para que a gente estude, para que a gente busque as coisas que nos fazem bem. O que a gente não pode deixar é o nosso ego crescer, porque aí a gente vira egoísta. A gente precisa deixar ele ficar assim, felizinho da vida, mas ao mesmo tempo que o eu divino cresça, se sobreponha, que eu seja capaz de ver a minha necessidade, mas ver a necessidade do outro, de atender a minha necessidade dentro do que é real necessidade, e não das necessidades artificiais. Porque quando perguntaram a Chico, Chico, o que é necessário e o que é supérfluo? Ele respondeu, necessário é o pão, supérfluo é a manteiga. E um jovem de 13 anos, assistindo uma fala minha, me procurou depois e disse, então eu só vou comer pão sem manteiga agora. Eu disse, não, pode comer pão com manteiga. Agora, não esqueça de dar esse mesmo pão com manteiga a quem lhe procure. Nunca dê o pão velho, dormido e seco a quem lhe buscar. Então, é preciso que a gente consiga fazer essa distinção entre o que é necessário e o que é supérfluo. E aí, o eu divino vai se expandindo, o ego vai ficando quietinho no canto dele, e quando a gente menos espera, Jesus, sorrindo feliz, nos diz que nós estamos no caminho certo, que nós estamos trilhando o caminho tortuoso, doloroso, espinhoso, com lágrimas, com sorrisos, com calos nas mãos, com as pernas doloridas, com um cansaço imenso, mas com alegria imensa de estar a serviço da luz. E aí, quando eu encontrei todas essas informações sobre a parábola do bom samaritano, eu percebi que nós somos convidados a sermos os samaritanos. Nós somos convidados a nos vermos como aqueles que não têm grande valor diante do mundo, mas que são capazes de acolher o mundo. Que nós não necessitamos das palmas do mundo, que nós não necessitamos dos aplausos do mundo, mas que nós necessitamos de ter a certeza de que Jesus está satisfeito com o que nós estamos fazendo. Mas o doutor da lei era mais teimoso do que a gente. E ele não se dá... Aliás, ele escuta de Jesus agora uma pergunta. Jesus diz assim, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus dá uma resposta que às vezes a gente não consegue
perceber a dimensão dela. Jesus olha para o doutor da lei e diz: faze isso e viverás. Ora, viverás é um verbo que está no futuro. Tu viverás. Indicando que o doutor da lei estava morto, espiritualmente morto, paralisado. Que era necessário sair da inércia para o trabalho de acolher, de atender às necessidades, de orientar espiritualmente, de acolher afetuosamente o outro na sua hospedaria pessoal, para que pudesse voltar à vida. E aí, para encerrar minha fala, que eu acho que já está faltando pouquíssimo tempo, eu fui em busca de uma mensagem de Emmanuel, esse Espírito que eu sinto uma felicidade imensa em falar nele, porque nós sabemos, segundo as informações que foram prestadas por Chico Xavier, antes do seu desencarne em 2002, que Emmanuel havia reencarnado por volta do ano 2000. E estando reencarnado, Chico disse isso, e essa semana eu ouvia uma entrevista de Divaldo entrevistando Haroldo, na verdade, uma troca de figurinhas deliciosa, que a gente fica encantado e está lá no YouTube. E aí, perguntaram a Divaldo se Divaldo achava que Emmanuel ia agir politicamente no mundo. E ele disse: não. Ele não se envolverá com política partidária. Emmanuel traz uma função de instaurar uma educação renovada no planeta. E nessa encarnação, eu sou professora, com muito orgulho. E me emociona quando eu imagino que todos nós, nessa tarefa da doutrina espírita, que é uma doutrina de educação do Espírito Eterno, nós temos uma doutrina que tem um projeto pedagógico estabelecido pelo Cristo, que tem objetivos que foram traçados por Jesus, e que nós somos os executores na Terra